tem muito auditor que não sabe nem o que está apontando, tá? Olha só essa revelação. Não, tem muito auditor que não sabe nem enquadrar uma não conformidade. Começando mais um episódio do QualiTalks, o podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. E nessa temporada você está no Divã com o Ivan. Você trazendo para a nossa terapia as desventuras e dissabores da gestão da qualidade. Hoje temos um episódio que eu sei que te toca especialmente, Ivan. Vou falar de auditoria, né? Um assunto no qual você é especialista, mas que digamos que os auditados sintam, né? Digamos que às vezes pega no calo lá do auditado, do gestor, do analista da qualidade. E hoje eu quero trazer um caso específico para a gente discutir, que é quando não bate. A interpretação que o auditor deu para aquele ponto, né, aquela não conformidade apontada, tem a concordância do auditado, não tem a concordância, certo? A gente já viu, a gente já discutiu isso na temporada anterior, alguns, né, em que os teus auditados não concordaram com não conformidades que você apontou. Isso é normal acontecer, né, essa discordância, né, mas isso deixa os profissionais da qualidade angustiados. Imagina, então, porque só a auditoria já é motivo então, de nossa terapia hoje está relacionada à angústia dos auditados que não se conformam com uma não conformidade apontada por um auditor externo. Exatamente. O auditor externo não erra. São imunes a ele. Não, estamos obviamente brincando. Mas quando você pergunta se isso é comum, né, não concordar com uma não conformidade apontada, né, obviamente que para você apontar uma não conformidade ou uma conformidade, você precisa obrigatoriamente de dois cenários anteriores. Eu preciso dos critérios, preciso da regra e eu preciso da evidência. Então, com critério e evidência, eu consigo constatar. Sem um dos dois é impossível. Eu não tenho critério. Então, qualquer coisa que se me apresente como evidência, não funciona. Certo. E eu tenho critério, mas eu não tenho evidência. Essa parede aqui, o critério é ser azul. Cadê a parede? Não fizemos a parede ainda. Então eu não posso dizer se está conforme ou não está conforme. Então, essa condição é uma condição importante. A discussão ou a análise crítica e a discussão com os auditores, principalmente os externos, tem se tornado mais frequente. As discordâncias. E aí eu diria que isso é um bom sinal. Primeiro porque auditor, e obviamente quando eu estou falando de auditor, estou falando do profissional, digamos, que faz bem o seu trabalho, não é nenhum expoente, mas também não é nenhum medíocre, né? Que está lá aprendendo com o auditado, né? Aprendendo com a organização. O cara tem uma noção, o cara tem bom senso, tem as competências ali, sabe? Tem o feeling, sabe se posicionar. Tem a 1911, uma norma muito rica nesse sentido, né? Quais são as competências, como o auditor tem que abordar, como tem que se comportar, como tem que se vestir para fazer uma auditoria e etc. Né? Tem dress code de auditoria? Não, eu diria assim, não normativamente falando, mas eu trabalho com um organismo de certificação que já emitiu uma nota e eu sei para quem essa nota foi direcionada, porque o auditor estava comigo na auditoria, mas infelizmente estava usando tênis, camisa polo por fora da camisa, enfim. Cabelo não estava penteado. Eu também não tenho problema com cabelo. Você né? Porque eu não tenho cabelo, mas então eu não preciso pentear. Mas o cara tinha cabelo. Então, sabe, porque no fundo o auditor externo,
Ele está representando uma empresa. São Sim. todas pessoas jurídicas, mas eles estão legislando em causa de uma organização. Então, eles têm que ter um mínimo de postura, né? Então, antigamente, o auditor era taxado praticamente como um semideus ali, né? Não, ele fala, ele sabe. E em países ultramar, alguns deles ainda tratam o auditor com uma subserviência. O auditor fala, não se questiona. Muita deferência, assim, né? E aí eu diria assim, o que tem mudado para melhor é que as pessoas têm procurado conceito, as pessoas têm procurado entender um pouco mais, e aí, obviamente, essas discussões surgem em relação a 2 pontos. Primeiro, a cultura da organização, que tem a cultura de algumas organizações que defendem a inexistência de não conformidade. É aquela empresa que, não, aqui tem que ser zero, aqui tem que ser zero, e aí o cara tá ali, o cara tá morto, fala, não, mas ele não tá morto, né? Mas o sujeito tá morto, mas não tá morto. Ele tá dormindo profundamente, quer dizer, sabe, defende o indefensável, né? E o outro está relacionado à própria norma, porque existem requisitos que são subjetivos. Exatamente. E aí... passíveis de interpretação. Então, quando o auditado é questionado ou a organização recebe uma não conformidade com base nesse requisito, Sim. E o entendimento do auditado é diferente, então é legal, cabe uma discussão e etc. E, obviamente, que daí tem as angústias, porque muitas vezes o auditado ele vai ser sempre, no caso, refém de uma decisão do auditor. E aí aquele auditor que quer implementar ou quer aplicar uma não conformidade, existem alguns auditores menos experientes que querem mostrar serviço, que precisam apontar uma não conformidade para mostrar que sabem fazer auditoria, sabem identificar um desvio, etc. Talvez esse caso seja o caso onde os auditados se sentem mais, digamos, injustiçados, né? nesse sentido. Acho que essa é a palavra, né? Injustiçados. Então é nesse caso que a angústia aflora. E eu acho que é disso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, né? Como contornar. O sentimento é esse, né? Injustiçado, né? Porque às vezes profissionais sérios, competentes, bem intencionados, eles são... E é como você falou, né? Não conformidade faz parte, né, do dia a dia organizacional das melhores empresas, né? E gerenciar isso é uma virtude, né? A gente teve um episódio já discutindo das empresas que não conseguiam, né, dos profissionais que não conseguiam gerenciar não conformidades. Não, né, nem sempre é esse caso, né? São empresas que estão fazendo seu papel e muito bem, obrigado, mas que podem se sentir ali injustiçadas por uma interpretação do que o auditor faz da norma, né, leitura, que ela não concorda. Esse é um problema, né? Porque não existe auditor bom ou auditor mau. O auditor precisa ser justo. Então, obviamente que uma das características extremamente importantes é o bom senso. Então, se eu estou lá, por exemplo, auditando uma organização, por amostragem, Sim. Então, eu pego lá, estou analisando, por exemplo, o 7532, controle de documentos. Sim. Eu vou lá, pego um documento, todo o requisito está atendido. Pego outro documento, todo o requisito está atendido. Eu vou estender isso aí de uma maneira impossível, mas eu peguei, fiz a amostragem de 500 documentos. 499 atendem o 7532, um não atende. Eu vou apontar na conformidade? Olha só. Se eu levar em consideração o fato, eu tenho um critério, tenho uma evidência, eu tenho total possibilidade, normativamente falando, de apontar uma não conformidade. Faz sentido, o bom senso me diz, para apontar essa não conformidade, se eu estou percebendo que 99% daquele requisito está sendo bem atendido dentro da organização, não faz sentido, a não conformidade não vai agregar para a organização.
Mas existem, desculpa, existem aqueles auditores que apontam. E aí isso traz esse senso de injustiça. Poxa. Na verdade, eu não diria que o senso é de injustiça. A pessoa não está sendo injustiçada. Porque se eu levar em consideração o aspecto normativo, de fato existe. Ela está com talvez raiva porque a pessoa não está demonstrando um bom senso. A pessoa não está entendendo, valorizando olhando o contexto como um todo. Ela está contexto. olhando o fato isolado. Isso. E aí você vai ficar chateado, seria mais essa palavra, chateado com uma tomada de decisão incompatível com o bom senso. Sim. Então, minha pergunta agora é: cabe discutir com o auditor ali no momento da auditoria, né? Ou é melhor o auditado tomar as devidas providências cabíveis ali, né? No caso de discordância. Não, eu acho fundamental trazer à tona a discussão. Óbvio, olha, ok, estou vendo, mas eu acho que está havendo aí uma leitura inadequada da norma. Qual é o requisito que está sendo abordado primeiro? Uma boa pergunta para o auditor trazer à tona qual é o enquadramento. Sim. Qual é a não conformidade? Você não está controlando os documentos e registro da organização. Não estou controlando? O senhor fez 500 amostragens, 499 está controlado e uma não está controlada. Pois é. Então eu estou identificando uma em 500. Ele pode fazer isso? Ele pode. Sim. Ele deve? Aí eu falei assim, olha, vai muito do aspecto do contexto, né, do entendimento do contexto. Eu não aponto. Mas eu já vi colega, não é esse caso específico, né? Sim, mas eu já vi, e é mais comum do que a gente imagina. E talvez isso seja essa angústia que aflorou, né, no nosso episódio de hoje. Muito auditor que não tem um bom senso. Muito auditor, e é uma característica dos mais novos, principalmente. Estou começando agora, preciso mostrar serviço, preciso apontar, não, a norma diz isso, tem que cumprir e tal. Então, à medida que você vai misturando água quente com água fria, sim, você vai dosando o teu entendimento, vai vendo o que é importante apontar, o que não é importante apontar, como uma não conformidade. Sim. E aí você dá uma olhada, olha, cuida aqui, isso aqui, né? Dá uma olhada que você pode melhorar isso aqui, dá sugestões sem caracterizar uma consultoria. Sim. Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai tendo esse feeling. Então você não precisa mais apontar, porque a norma tem uma vírgula que diz que tem que apontar. Estou vendo que tem documento controlado, etc. Olha, inclui isso aqui. Você pode até dar uma forçada, inclui isso aqui na lista durante a auditoria, que daí eu não aponto. Faz o cara tomar uma disposição imediata, rápida, para poder resolver o problema, já que o problema está praticamente resolvido. O sistema tem os documentos controlados. Mas essas posturas, eu diria, que beiram a idiotice, né, a burrice de apontar quando uma não conformidade por apontar ou ser taxativo. Não, o requisito é subjetivo. A minha interpretação é essa, vale a minha. A norma 19.011, ela fala, Adriana, lá dentro, uma das características é ter ouvido, ter um bom senso para entender a outra parte. Do lado do outro. Já aconteceu comigo de eu apontar uma não conformidade, o auditado não conseguiu se defender no momento que eu apontei a não conformidade, e na reunião de encerramento, que obviamente não é o melhor fórum para discussão, alguém levantou a mão, olha, nós temos um posicionamento diferente aqui com relação a isso aqui. Nós fazemos dessa maneira. Eu falei, bom, ninguém me apresentou essa outra maneira. Tá, mas a pergunta é válida? É válida, a norma é subjetiva. Então, se vocês estão dizendo, ok, não tem problema nenhum, eu não vou considerar esse requisito não conforme. Bem tranquilo. Sim, sim. Mas eu digo assim, obviamente que se eu quisesse, olha, meu querido, eu discuti na hora, tal, o entendimento meu é diferente, e eu vou apontar porque eu acho isso importante, porque eu acho, não é axiologia. Você tem uma regra, siga a regra, né? Então, desde que ela não seja subjetiva.
ela sendo subjetiva, ela abre espaço para argumentação, contra-argumentação, abre espaço para uma opinião diferente, e você tem que aceitar. Você pode não gostar. Isso. A gente falou nisso no outro não episódio, é o que você faria, talvez, se a empresa fosse sua, né? A gente já falou isso em vários episódios, né? Indicador lá que está medindo fora, o ali, passa o ano inteiro fora e no final do ano dá certo. Até adquirido, mas não tá bom, né? Pode melhorar. Então, em relação à criticidade também, né? O auditor pode até ter uma visão distinta, mas quem decide é a empresa, né? Sim, desde que esteja escrita a regra, né? Isso. Norma, né? A gente falou num episódio desses, nessa temporada, da sistemática de inspeção e recebimento. Isso. Eu posso ter uma inspeção bem frágil, não preciso nem medir a caneca. Posso ter lá, confrontar o certificado da caneca com a minha especificação. E posso aceitar. Pode ser frágil, mas se está estabelecido, se é cobrado pela norma, tem regra, essa regra tem evidência. Está seguida. Então você tem que apontar a conformidade. Sim. Porque daí não é passível para essa desilusão, digamos, do auditado. Se o auditado, tendo conversado, né, no ato ali da não conformidade com o auditor, não conseguiu, né, convencê-lo do seu ponto, do seu argumento, né? Acho que não é, como você falou, não é um achismo, né? É um argumento. Acho importante a gente trazer aqui nesse episódio como ele deve proceder, né, no caso dele querer levar essa discussão adiante. Existem fóruns para reclamação, ok? O organismo de certificação ele está vinculado à BNT, que está vinculado à ISO. Esses organismos são auditados periodicamente pelo Inmetro. Então existe toda uma sistemática aí, eles precisam tratar as reclamações, o Inmetro verifica se ele está fazendo o papel dele como organismo certificador da maneira adequada, e etc. Mas existem fóruns para reclamação. Então, por exemplo, o organismo de certificação que eu trabalho, eu vou lá na tua empresa, aponto uma não conformidade contra o sistema de gestão da qualidade e não contra a Adriana. Sim. Você apontou uma não conformidade contra mim. Não tem nada contra você. Estamos falando de sistema. Apontei uma não conformidade contra o sistema de gestão. Você argumentou, não, dessa maneira eu vou manter. E você, mesmo assim, está inconformada. Pronto. É obrigação do IVAN, do auditor externo, durante a reunião de abertura e durante a reunião de encerramento, falar dos fóruns para tratamento das reclamações. Se você reclamar com o auditor, não concordar com uma não conformidade, no caso do meu organismo de certificação, você tem uma segunda instância, você entra em contato com o escritório lá em São Paulo e fala com o organismo lá, especificando ou explicando o caso. Mesmo se o escritório em São Paulo não endossar ou não entender como pertinente a tua reclamação, você pode ir para uma outra esfera, que é a esfera internacional do escritório fora do Brasil, né? E isso pode chegar até a própria ISO, né? Obviamente que siga a estrutura preconizada, siga a estrutura que é falada durante as reuniões. Já aconteceu comigo? Não, nunca aconteceu comigo. Aconteceu com um colega, já aconteceu. Mas por que nunca aconteceu comigo? Qual é o cuidado que eu tenho? Eu tenho sempre a norma comigo. Sim. Para poder, e durante uma identificação de uma não conformidade, eu falo assim, essa é uma frase que eu falo, bom, aqui temos uma não conformidade. Eu deixo claro isso para quem está me ouvindo. Aqui nós temos as especificações, essa caneca tem que ser azul, e aqui nós temos, dentro da amostragem, uma caneca preta. Então, aqui nós temos uma não conformidade. Está clara para você a não conformidade? Não, mas isso aqui não é preto, é um azul bem escuro. Não. Aí não, né? Vamos conversar em alto nível também, né? Não vamos começar a dizer que o morto está dormindo profundamente, né? Não funciona assim. Então, quando você tem uma norma
Quando você tem um critério, quando você tem clareza na comunicação, entendeu, está claro para você na conformidade? Está claro. Quer combinar? Não sai, cara. Né? Não, eu não concordo. Legal. Qual é o teu ponto de vista? Vamos entender. Porque aqui a gente faz isso. Eu tenho um procedimento aqui dentro da minha empresa que diz que eu não preciso fazer auditoria interna. Está no meu procedimento. Eu não sou auditado no meu procedimento. Querido, mas você tem uma norma que é soberana em relação ao teu procedimento. Meu Deus, aí a pessoa está forçando a barra. Então, você tem que auditar conforme é mais crítico. Sim. Exatamente. A norma é soberana em relação a isso. Se você for mais crítico que a norma... Exato, aí você reescreve, né? Tá. Então, eu digo assim, existe essa insatisfação. Procede para auditores que não têm consenso. E aí, o organismo de certificação não te atende, ou você não gostou da abordagem, ou você não gostou da qualificação técnica do auditor, pede para trocar. Pede para trocar. Esse cara aqui não está agregando. Eu tenho empresas que eu não posso entrar nem pintar de ouro. E tem empresas que querem que eu volte todo ano. Sim. Por que acontece isso? Você faz diferente? Não, eu faço da mesma maneira. Sim. É entendimento. Então, teve uma empresa que era uma auditoria de certificação que eu não recomendei a certificação. Porque tinha vários requisitos que botavam em colapso todo o sistema. E aí a pessoa fala, Ivan, mas eu preciso do sistema de gestão da qualidade certificado para fornecer para uma indústria de madeira. Querido, eu não posso te dar o certificado, ou recomendar o teu certificado, porque você não tem evidência de alguns critérios que são críticos. Reclamou lá no escritório, etc. Mas o escritório pegou o quê? Pegou meu relatório, pegou as evidências, pegou as especificações e com base nisso, não, o auditor está endossado, está embasado para não recomendar a certificação. O que o cara fez? Trocou o organismo. Trocou. Entendeu? E aí... Aí eu não sei como outro organismo, mas eu digo assim, o baile em outro lugar. Não gostei da Adriana como auditora? Olha, fulano, próxima vez não manda auditora aqui, porque ela é muito nhenhenhé, muito picuinha aqui, fica aqui, muito cheia da razão. Outro auditor. Mandou outro auditor, não serve, olha, discutir aqui, não, vocês não... Troca de organismo de certificação. Troca de organismo, infelizmente ou felizmente, isso vai te ajudar a melhorar. Sim. Resumo. Uma empresa auditada não precisa aquecer em todos os casos com um auditor, né? Pelo contrário, você recomenda, inclusive, que ela discuta no ato, né, de apontamento da não conformidade o seu ponto de vista, traga seu argumento para discussão, né? Importantíssimo. E caso ela não consiga ir e ache que deva lutar também, né, por esse apontamento, ela pode aí seguir todos os procedimentos. Então, gente, ninguém precisa ficar segurando sentimento de injustiça por deferência ao processo de auditoria, né? Acho que esse é um ponto claro. Mais uma vez, o que é? Comportamental. É comportamental. Posicione. Não concordo. Claro, e ninguém está falando aqui que tem que brigar, né? Muito pelo contrário, né? Argumentar, vamos colocar na mesa de discussão ponto, como você falou, tem que ser uma discussão de alto nível, né? Não adianta querer reescrever norma, né? E tem muito auditor, por isso que é importante, tem muito auditor que não sabe nem o que está apontando, tá? Olha só essa revelação. Não, tem muito auditor que não sabe nem enquadrar uma não conformidade. Se você pergunta em que requisito que você está enquadrando isso aí, enquadramento é complicado, né? Não é tão simples assim. Então, não é simples. Eu acho que a empresa ganha muito quando ela pega profissionais experientes. Eu vejo muito nos fóruns onde é que eu enquadro não conformidade XPTO. Não é tão simples assim fazer um enquadramento, não né? Porque às vezes é sutil, a não conformidade ela pode estar aferindo dois requisitos, né? Qual o requisito? A gente vai fazer essa discussão ainda, tá, gente? Eu sei que você quer, eu também quero, Ivan Gonçalves também quer falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Tem algum caso, alguma história sobre discordância com auditores externos ou internos que viraram, né, um processo ali que te causou alguma
né, algum mal-estar, conta pra gente, a gente quer saber da sua história, a gente vai deixar um comentário para você e ficamos por aqui, né, Ivan? É isso aí, nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Até lá. Tchau.